Agora é lei. A partir de agosto de 2014, todos os governos municipais serão obrigados a ter local apropriado para os resíduos sólidos. Quem não tiver, vai ter que dar adeus às verbas federais. O Rio em Foco está no ar. No Brasil são gerados 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Só 55 milhões e meio são coletados. E esses resíduos coletados quase sempre não têm destinação adequada. É sobre isso que eu converso hoje com Osmar Oliveira Filho, coordenador de resíduos sólidos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e com João Eustáquio, presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente, a ANAMA. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado lançou no Rio de Janeiro, em parceria com a ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Manual de Boas Práticas no Planejamento dos Resíduos Sólidos. O lançamento foi no plenário da Alerj. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, organizadora do manual, indicam que 91% dos municípios brasileiros não têm planejamento para a gestão do lixo. O estudo aponta ainda que os municípios estão preocupados em resolver o problema de forma pontual e não de maneira integrada, levando em consideração questões técnicas, sociais, econômicas e políticas. Para que seja sustentável, o manual aponta que a gestão integrada de resíduos sólidos deve considerar 3 elementos: saúde pública, proteção ambiental e gestão de recursos. Esse plano é a estratégia do município de como lidar com os resíduos sólidos. Então, é justamente a receita de bolo que o município vai aplicar no longo prazo para resolver os seus problemas. É preciso uma fase de mobilização social, uma fase de diagnóstico da situação municipal, uma fase justamente de implementação do plano e, por fim, o monitoramento para que tudo dê certo. De acordo com o superintendente de políticas de saneamento da Secretaria do Ambiente, o Estado já está fazendo um planejamento que tem como primeira meta encerrar os lixões até 2014. O plano vai priorizar também a inclusão social de catadores de lixo através de programas de reciclagem. Victor Sveibel disse ainda que o Estado criou um consórcio público de gestão de resíduos sólidos da Baixada Fluminense, com investimentos de 28 milhões de reais. Eu entendo que é importante que os municípios também conversem entre si e trabalhem nessa perspectiva que nós apresentamos aqui da visão consorciada do gerenciamento dos resíduos sólidos, já que os municípios sozinhos também não conseguem escala para gerenciar os resíduos, para comercializar, etc. Nessa linha, a nossa estratégia é o trabalho com consórcios intermunicipais. O Estado do Rio já tem 8 consórcios intermunicipais e temos que reforçar a gestão municipal dos resíduos sólidos. O manual, sem dúvida, é um instrumento importante e que auxilia. Qual o primeiro passo para que esse plano de gestão dos resíduos sólidos seja eficiente? É o engajamento dos municípios, né? Então, os municípios eles vão ter que estar imbuídos no sentido de fazer valer a legislação que tem que ser aplicada, o fim do lixão, o lixão zero em 2014, que é a previsão do Programa Nacional de Saneamento. Como está esse engajamento? Esse engajamento está crescendo bastante, porque a ANAMA tem um papel da interlocução, né, entre os entes federados, né, os estados, o município e o governo federal. E a ANAMA, a gente vem desenvolvendo já há muito tempo um trabalho, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, né, a ANAMA é a nível nacional, nós temos aqui a nossa sede também no município do Rio de Janeiro. Hoje nós temos, dos 92 municípios, 43 já possuem um sistema municipal de gestão ambiental, e isso confere aos municípios toda a responsabilidade, né, do licenciamento e da gestão de todas as atividades potencialmente poluidoras no interior dos limites do município. E com isso, os municípios eles já vão ficando aptos a atender a demanda dessa política do lixão zero. A gestão dos resíduos sólidos é um papel dos municípios, mas muitos argumentam que sozinhos não conseguiriam fazer isso. Como é que tem sido a participação do Estado do Rio de Janeiro nesse processo? A participação do Estado do Rio de Janeiro se dá através do momento em que, sentindo
a necessidade de se adequar à Política Nacional de Resíduos, a 12350, os municípios, como a gente não pode deixar de visualizar, são, na sua grande maioria no estado do Rio de Janeiro e no país, de pequeno e médio porte. Nossos municípios, nós temos municípios com 6 mil habitantes, nós temos municípios com 50 mil. Então, um arranjo tem que ser montado para que gere uma economia de escala e que seja atrativo para que possa ser montado um sistema que, unificando os municípios de forma regional, nós possamos ter uma destinação mais eficiente, mais adequada. Se formos buscar dados históricos, hoje em dia a gente já pode se considerar quase que um estado à frente do resto dos outros entes federativos estaduais. Por quê? Nós tínhamos 76 municípios dispondo em lixões em 2007. Eram, na realidade, em 2003, 81. Teve uma pequena queda. Hoje em dia, nós só temos 19, em 2013. São 68 municípios que já dispõem de aterros sanitários. É óbvio que essa proposição de acabar com os lixões não veio de uma hora para outra. Isso vem sendo discutido durante muitos anos, tanto na Câmara dos Deputados, como aqui na própria Assembleia Legislativa do Estado. O que ocorre é que, com o passo dado com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos, houve a necessidade de todo mundo se enquadrar. Como o Estado, desde 2003, já possui uma lei, que é a 4191, que foi promulgada por essa casa, na época, então, o deputado Carlos Min, que era um dos parlamentares aqui, e hoje ele é secretário de Estado, ele ajudou a confecção dessa lei, o João participou também da elaboração da mesma. Visando o quê? Visando, já naquela época, nós já tínhamos num dos seus artigos dizendo que os municípios tinham que acabar, em período de 3, 4 anos, os seus lixões e passar a dispor em locais efetivamente licenciados. É o custo o principal problema na verdade, o principal entrave para o avanço dessa política de resíduos sólidos? Também, o custo ele entra como uma parte, mas eu acho que a maior questão é você ter os arranjos regionais, como o Osmar muito bem falou. A questão do arranjo regional é você fazer o aterro funcionar de forma consorciada, viabilizando assim a questão do custo. Por exemplo, mas uma dúvida que sempre surgiu a respeito dos consórcios era justamente a manutenção deles pós-eleições. Então, o fato do Estado recentemente ter entrado como partícipe desse processo de consórcio fortalece essa política? Fortalece, claro. A gente não pode deixar de pensar que os consórcios montados, eles estão sendo montados à luz da Lei Nacional de Consórcios. Então, é óbvio que, como toda política de desenvolvimento, ela não pode ser pensada a curto prazo, ela é pensada a longo prazo. E os municípios, eles não estão mais com aquela, não podem nessa área, mas pensar dessa mesma forma. Olha, eu vou interromper porque eu mudou o gestor, ele agora é do partido X ou partido Y. Não, o município é um município, um ente federativo que tomou uma decisão através da sua Câmara Municipal de participar de um consórcio, integrar a sua gestão, que hoje em dia a gente não fala mais só gestão integrada de resíduos, e sim uma gestão integrada sustentável de resíduos. Pois é, mas a questão toda é como ser sustentável, né? Aí é uma questão de até economia boba, mas você tem um determinado número de equipamentos e pessoas para trabalhar em um aterro ou em um centro de tratamento de resíduos até uma determinada quantidade, até uma determinada tonelagem. Como muitos municípios aqui produzem muito menos do que essa tonelagem, nós agregamos eles de forma a gerar uma economia de escala, com isso diminuindo o custo. Se você fosse um município e tivesse que montar um aterro para essas 50 toneladas, você ia gastar a mesma coisa que o João, que tem um município que gera 100 toneladas. É o que a gente está falando, é a principal solução. Daqui a pouco a gente vai saber como os municípios estão se preparando para a nova realidade. É só um instante. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A
partir de 2014, os municípios são obrigados a ter local apropriado para os resíduos sólidos. E é sobre isso que eu converso com Osmar Oliveira, da Secretaria Estadual do Ambiente, e com João Eustáquio, presidente da ANAMA. Vamos ver como as prefeituras estão se preparando para assumir essa nova realidade. Nós temos um consórcio em andamento, junto com Três Rios, Sapucaia, Lívia e Gasparian, Paraíba do Sul. A gente está esperando acabar esse processo judicial para que a gente possa estar se adequando a tudo isso. Estamos fazendo parte do consórcio Centro-Sul 1, né, que é um consórcio entre municípios, Paracambi, que é o município sede, Japeri, Queimados, Paulo de Fronteira e Mendes. Hoje o município não conta ainda com o plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, que já foi até aprovado pela CEIVAP para a elaboração desse plano, que os órgãos federais não financiam projetos sem o plano de resíduos, sem o plano integrado de resíduos sólidos. Acredito que no meado desse ano já está pronto, vai ser montado. E esse ano também a gente vai estar realizando no município o seminário de resíduos sólidos, né? Até para a Conferência Nacional de Resíduos Sólidos. Petrópolis, ele possui um aterro controlado, ou seja, ele não é um lixão, ele é selado, ele tem o seu lixo hospitalar incinerado, ele tem o chorume, são 70 mil litros dia, tratado numa estação de tratamento de esgoto da Águas do Imperador, ou seja, captação de águas pluviais. O nosso aterro não é lixão, é aterro controlado. Estamos efetivando, consolidando o consórcio que vai abranger 5 municípios: Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Areal e Levi Gasparian. Esses 5 municípios, dos quais o maior produtor de lixo doméstico é Petrópolis, vai compor esse consórcio. É uma dificuldade muito grande dos municípios se adequarem a essas novas regras. Por quê? A gente começou falando de custo, falou do potencial dos consórcios. O que eu vejo que é importante é a coisa da internalização. Não é? O município, o corpo técnico do município, ele internalizar essas iniciativas. Então a gente vê o seguinte: os municípios que passaram a fazer parte de uma consolidação do seu sistema municipal de meio ambiente, eles começam a ter técnicos capacitados para gerirem as necessidades de gestão ambiental do município, independentemente de qual prefeito que entre. Lógico. O que o senhor está falando é dos municípios passarem a ter secretarias de meio ambiente. Perfeito. E também de poderem fazer o licenciamento em pequena escala, quer dizer, começar a ganhar autonomia nesse processo. E uma vez que eles já atingem esse grau, eles começam também a ter a responsabilidade em função dos compromissos que eles vão ter que assumir na questão da regionalização e dos consórcios, né, das operações consorciadas, para você destinar adequadamente o lixo. Agora, como são escolhidos esses locais que vão ser polos, então, desses aterros? Isso aí parte de uma forma, de uma logística, né, que é pensado, primeiramente, a questão do centro de massa, para você ter uma economia de escala na questão do transporte. Você também escolher uma área que, do ponto de vista ambiental, ela seja mais factível, né? Você não tem um afloramento de lençol freático, você não possa gerar tanta poluição. Hoje em dia eu prefiro até dizer, desculpa, João, que é menos impactante. Exatamente. Porque quase toda a área hoje em dia, pelo processo de licenciamento ambiental, tem sido cada vez mais rígido e cada vez necessariamente mais rígido, é a menos impactante. A gente faz uma análise de 3, 4 áreas, faz aquela escolha antes mesmo da própria licença prévia, que geralmente se pede fazer isso. E isso envolve a participação dos municípios, que passam também a entender que aquela área vai ser uma área mediana, vamos dizer, em termos de distância de deslocamento, porque o que também afeta muito o custo da disposição final adequada do lixo é o transporte, né? Você fazer o transporte no município e levar para um outro município. Em relação à resistência da população com esses aterros sanitários, há um trabalho também de explicar por que aquele município foi escolhido? Durante todo um processo de escolha da área, geralmente isso não é definido apenas por técnicos do governo do estado, e sim
junto a técnicos dos municípios. As associações de moradores, as comunidades, elas são envolvidas quando se detecta uma área que seja apropriada. O que ocorre é que, por processo legal, essas comunidades, além de serem ouvidas antes, também têm que ser ouvidas quando, no caso, for um EIA-RIMA, durante a sua audiência pública. O mais importante é que, infelizmente, a gente ainda tem um estigma de chamar o aterro sanitário ou centro de tratamento de resíduos de lixão, de vazadouro. É muito comum você ver isso acontecendo não apenas na população, como às vezes a própria mídia, às vezes ela se equivoca e, mas o lixão de seropédica. Seropédica é um aterro de alto nível. Quantos consórcios já em funcionamento no estado? 19. Nós temos 19 consórcios em funcionamento, a meta é atingir 27 consórcios até 2014. E outra questão importante dessa questão da internalização e da discussão, independente até do processo que envolve avaliação de impacto ambiental, com a apresentação de estudo de impacto ambiental, audiências públicas, é porque quando os municípios estão bem constituídos no seu sistema municipal de meio ambiente, eles têm um Conselho Municipal de Meio Ambiente. E esse Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele também agrega representantes da população local. Então, quer dizer, quando um assunto desse, que envolve a política ambiental do município, é colocado, ele também tem que ser colocado a esses conselhos municipais de meio ambiente. Mas com a desativação de alguns lixões, a gente também vê um grande passivo aí em termos de catadores que viviam nesses lixões, da coleta do lixo reciclável, e hoje está havendo uma política de tentar adaptar essa mão de obra para trabalhar junto nos aterros sanitários. Eu vou citar o exemplo de Gramacho. Você tinha o cadastro feito pela Conlurb, você tinha o cadastro da Prefeitura de Caxias, você tinha o cadastro da Prefeitura do Rio de Janeiro, E muitas vezes esses cadastros não batiam nas pessoas. Você tinha um número X em um, Y em outro. E por conta disso havia, principalmente para os órgãos de assistência social, uma grande dificuldade em determinar a quantidade, ao ponto de, na época, o João deve lembrar disso, ter se fechado com as associações de catadores de Gramacho para que eles pudessem auxiliar e ninguém ficar de fora na hora vamos chamar assim, do repasse que ia haver para um acordo que houve de uma parte dos direitos da venda do gás do aterro para a Reduc. É um problema, quando você fecha um vazador que possui catador, a existência de catadores. Não porque o catador é um problema, mas pela sua relocação social. Muitos não têm ou nunca tiveram nenhuma oportunidade, então não têm uma outra formação, nunca atuaram em outra coisa. Então, vários não têm documentos. Então você tem que fazer todo um trabalho com a associação, com a serviço social, com os outros órgãos. E que lá atrás, no processo, para poder incluí-los socialmente e aí depois fazer. Que muitos municípios não o fazem. O grande problema todo é esse. Como eles não o fazem, isso quando você vem... Não, agora vamos ter um aterro sanitário, um centro de tratamento de resíduos para essa região. Vamos começar a fechar os lixões. Já deveria ter sido começado lá atrás, porque é função do município cuidar do seu ente. No próximo bloco você vai conhecer os problemas que os resíduos de uma obra podem gerar. A gente volta já, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O que fazer com aquele entulho que sobrou da obra que você fez em casa? Os resíduos de obra são problemas tanto para moradores quanto para gestores públicos. A solução para o entulho, primeiro, passa pela destinação adequada. A partir da destinação adequada, você tem o beneficiamento desse entulho, que é a reciclagem dele. E a reciclagem, naturalmente, nós temos um problema que é o escoamento dessa reciclagem. Então, há uma necessidade, uma carência de uma atenção maior dos governos em função da bitributação que existe desses resíduos, perfeito? E, naturalmente, a falta de escoamento. O agregado natural, ele paga de ICMS 12%. O agregado reciclado paga 19%. Para se beneficiar o entulho, paga-se mais caro do que se para tirar da rocha.
Isso cria um certo desestímulo para que as empresas se estruturem para reciclar ou para beneficiar o entulho. A Conlurb tem um processo de coleta desses resíduos de obra. Como é feita essa coleta? Através de um processo que empresas, né, particulares, elas fazem, a gente licencia na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, é um processo de licenciamento para a destinação adequada desses resíduos. Então, somente as empresas, ou as grandes empresas, elas têm que ter um sistema de manifesto de resíduo, que na realidade é mostrar que ela está destinando aquele material que ela tem para uma área que vai tratar da reciclagem. O mais importante disso é porque com essa iniciativa a gente evita a saturação dos aterros sanitários. Hoje em dia você dispor o seu lixo urbano, né, numa determinada área, num aterro sanitário controlado, ele tem um custo maior, porque esse aterro ele é muito bem pensado tecnologicamente, de maneira de ele agredir o mínimo possível o meio ambiente. Então, você jogar um material que você pode reutilizar, você está cometendo um crime, vamos dizer assim. Você está diminuindo a vida útil de um aterro sanitário. Mas o presidente da SAERJ falou que as grandes empresas têm estímulo para fazer essa destinação correta, já as pequenas não. Essa questão tributária é um problema? Sem dúvida nenhuma, porque você termina tendo empresas que vão trabalhar com a rebritagem, né? Você pegar um material de demolição, um concreto, um asfalto, você pegar esse material e rebritar e novamente vender ao mercado, então você já estaria pagando novamente o imposto, seria uma bitributação esse caso. Mas o mais importante, que tem algumas iniciativas, por exemplo, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, o prefeito baixou um decreto em que todas as obras públicas, inclusive o Maracanã, que é uma obra estadual, ele utiliza todo o material, reutilizado, todo o material de demolição, ele é reutilizado, né, no próprio local. As obras do porto, por exemplo, ele não gera mais resíduo, que aquele resíduo é utilizado para pavimentação do leito da rua, né, para fazer a subbase, assim por exemplo. Mas isso é uma medida que seria aplicável em outros municípios de porte menor ou não? Olha, isso é uma ideia, porque o mais importante é você fazer com que o lixo não vire lixo. Hoje em dia a gente vê uma latinha de cerveja, você joga uma latinha de cerveja no chão, você não pode considerar aquilo um lixo, porque imediatamente vai vir alguém pegar aquela latinha porque ela tem um valor agregado. Você juntando o número de latinhas, você consegue colocar no mercado. O Brasil, ele é o campeão no ranking aí de reciclagem de embalagens de alumínio. Mas por que a gente não consegue, assim? Porque a gente está falando de aterros sanitários. Como uma primeira fase, a gente teria outras tantas tecnologias que poderiam ser utilizadas na gestão de resíduos sólidos, mas sempre se bate na questão do preço, né? É muito caro você adotar essas novas tecnologias. O consórcio poderia baratear. Sim, poderia baratear, mas... por que é tão difícil reciclar? Por que é tão difícil incluir aí nos consórcios, etc., a coleta seletiva e a gestão desse... Olha só, a nível dos consórcios, entre as obrigações que têm os municípios a cumprir, está a implantação da coleta seletiva, seja ela solidária, ou seja, dentro dos órgãos estaduais e municipais, dentro dos órgãos municipais, e dentro dos grandes geradores possíveis dentro do município. A Secretaria de Estado do Ambiente tem feito, junto com o INEA, junto com os municípios, um apoio, principalmente para os pequenos municípios, para que essas políticas sejam adotadas sem infringir ou causar perda aos catadores, tentando aproveitá-los como mão de obra, otimizando a implantação das cooperativas, tentando formalizar de algum jeito a inserção deles nesse processo, já que eles são uma peça importante no processo da reciclagem. O que ocorre é que a coleta seletiva, inclusive hoje em dia, é item que pontua no ICMS verde. O município que não faz coleta seletiva, ele já perde até inclusive dinheiro. Então, há um apoio, inclusive um incentivo financeiro dado pelo governo do Estado, através do ICMS verde, para que eles se implementem.
Há municípios que, devido à pouca quantidade que possuem e não terem catadores, você teria que fazer uma coleta seletiva, talvez porta a porta. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, é um município que tem escala e ainda assim tem dificuldade de implantar, né? Tem uma dificuldade muito grande para a implantação da coleta seletiva, porque isso tudo é um processo, né? Eu diria que a gente está avançando bastante em termos nacional. O Rio de Janeiro avançou bastante na questão do lixão zero, mas são vários fatores que envolvem isso aí. Dentre eles, a coleta seletiva, a destinação adequada do resíduo da construção civil, a logística reversa, né? Mas a gente pode dizer que até 2014, pelo menos, a gente já está chegando perto do fim do programa, a gente vai ter o fim dos lixões no Estado? Isso é possível, é viável? Eu, além de otimista, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque a política que está sendo feita, a gente na ANAMA acompanha bastante, a política que o governo do Estado está implementando aqui ao longo por todos os municípios, eu acho perfeitamente assim viável. Basta ver que a gente já tem 19 aterros construídos, né? Temos a previsão de 27, e isso aí a gente vai conseguir tranquilamente. A LERJ criou uma comissão para fiscalizar o cumprimento da lei dos resíduos sólidos e está focando principalmente nessa questão dos catadores, né, da inserção social deles e como isso está ocorrendo nos municípios. Eu queria que os senhores só comentassem rapidamente isso para a gente fechar o programa, a importância de ter uma comissão, desse processo ser fiscalizado e ter a participação social também. É fundamental a participação da LERJ, sem dúvida nenhuma. E essa questão dos catadores, da inserção dos catadores, eles deixam de ser catadores e passam a ser os recicladores, eles passam a ser pessoas com a cidadania reconhecida, deixam de ser aquela imagem, né, do catador, daquele cara perdido no meio do lixo, porque, se Deus quiser, nós não vamos ter mais esse monte de lixo aí para o pessoal ficar catando. Nós vamos ter os aterros controlados, vamos ter os centros de separação de lixo para poder a gente fazer a reciclagem, poder destinar os papéis de cada material que é retirado do lixo e ter uma destinação adequada e que isso aí se reverta, né, em insumos sociais e econômicos para quem trabalha com isso. Eu vou ser muito sincero, a participação da LERJ é importantíssima. Por quê? Porque todo o cunho técnico que a Secretaria pode dar, ou social, que o governo, o Poder Executivo pode dar, tem que vir acompanhado dos outros poderes. A presença do Legislativo é importantíssima também. Porque daqui saem as leis que nós temos que cumprir. E o Executivo tem que fazer cumprir essas leis. Então, assistir e ver os deputados participarem efetivamente de todas as ações, auxiliarem ao Executivo nessa fiscalização, é fundamental e importantíssimo para a sociedade. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, João Eustáquio, obrigada, Osmar, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.